Em um mundo onde existem humanos e demônios, todas as criaturas lutam por espaço e sobrevivência. A guerra nunca acabou. Shen Wei pensou que poderia ter uma vida tranquila com sua namorada de infância. No entanto, um incidente aconteceu. A história começa em um mundo onde humanos e demônios estão em guerra há séculos. Neste mundo, pessoas e demônios coexistem. Todas as criaturas constantemente se aniquilam por conta de território. O protagonista vivia em uma aldeia com sua namorada de infância, mas um acidente interrompeu sua vida pacífica. Agora ele caminha sobre os cadáveres de milhões de monstros e entra no caminho do demônio mais forte. Monstros terríveis se escondem no lado sombrio deste mundo. Há guerras contínuas entre pessoas e monstros. Isso vem acontecendo há muitos anos. As pessoas adoram artes marciais. Neste momento, em uma caverna com iluminação fraca, um cara se senta ao lado do corpo de um monstro sem vida. Ele come esse monstro, mordendo pedaços de sua carne. O cara tenta engolir, mas isso faz com que ele vomite. Ele acha que precisa sobreviver, pois nela está esperando. Há 3 dias, esse cara caiu nesse poço profundo. Ele estava deitado no chão e gemia de dor. Até tentou se levantar, mas a perna doeu muito com a queda. Ele agarrou a perna e gritou de dor. Shen continua a engatinhar e acha que sua perna está quebrada. Parece que não vai conseguir sair daquele lugar. O cara se pergunta há quanto tempo ele está deitado aqui. 2 ou 10 horas. Esse poço é muito profundo. Ele já tentou se levantar tantas vezes, mas é tudo inútil. Será que o chefe da aldeia e os outros sabem disso? De qualquer forma, para ele perder a vida que é melhor do que sofrer bullying de Ziu Wang e dos outros. Em uma noite escura perto de uma árvore enorme, vários caras estão de pé no meio da floresta. Um dos caras pergunta se essa aldeia não é uma área restrita. As pessoas dizem que há monstros aqui. Vão continuar esperando Shen. O outro rapaz diz que é melhor ignorá-lo. Ele deveria arrancar sua cabeça e chutá-la como uma bola. Ele não acredita que o protagonista pode se esconder e não sair. O outro rapaz diz a Ziu Wang que eles esperaram a noite toda. Mais tarde, o ancião que guarda o lugar proibido retornará e os encontrará aqui. Ziu Wang pergunta por que ele tem tanto medo. Esse velho está aproveitando a vida na cama com sua esposa. Ele não voltará esta noite. Ele não acredita que esse covarde Shen ousou entrar nesta área proibida. Ele quebra a pedra e diz rindo que rumores comuns não podem assustá-lo. O cara fala que tem um monstro lá dentro que come gente. De repente, um corvo aparece e todos percebem. Muitos corvos aparecem acima deles e voam sobre eles. Todos gritam de medo e dizem que são monstros e que deveriam fugir. Ziu Wang corre com eles e se pergunta o que está acontecendo aqui. Só agora ele tinha essa sensação assustadora, como se algo tivesse saído de lá. Uma garota se pergunta se Ziu Wang e os outros levaram Shen. Ao mesmo tempo no poço, o protagonista diz que está com muita fome. Ele toca a mão em algum tentáculo. Ele ficou surpreso e se perguntou o que era aquilo. É suave. É realmente uma criatura viva. Shen se vira e percebe um monstro enorme deitado ao seu lado. O corpo desse monstro estava acorrentado. O protagonista grita alto e teme que seja um monstro. Ele se pergunta se realmente vai partir aqui. Ele se acalma e acha que não deve ter medo porque ele está seguro. O garoto pegou a pedra que estava sob seus pés e a jogou no corpo do monstro. Mas o monstro não se moveu. Ele se pergunta se é apenas um cadáver. 10 dias depois, o protagonista imagina que durante esse tempo ele não ouviu nenhum som desse monstro. Então realmente deve estar sem vida. Entretanto, uma vez que está preso ele também não conseguirá sobreviver sem comida e água. E também não conseguirá sair. Ele pede desculpas a Nela por não poder voltar. Ao mesmo tempo, a garota pergunta para onde Shen fugiu novamente. Quando criança ele foi espancado e disse que foi jogado no lixo. Nela tratou seus ferimentos e perguntou se ele estava bem. Ele deveria ter mais cuidado e não se machucar mais. Ele cresceu com ela. Todos os seus pensamentos são apenas sobre ela. Nela disse que ele não deve fugir, pois ela não pode protegê-lo o tempo todo. Eles viverão juntos para sempre. As memórias de Shen desmoronam e ele cai no vazio e diz que não pode ficar aqui. Ele pega uma pedra e começa a bater na pele do monstro. Ele diz que se não conseguir sair, Ziu Wang e os outros vão intimidar Angela. Ele não pode deixar essas aberrações irem. Por mais nojento que tenha sido, ele tinha que comer. Ele tinha que
sobreviver. Ele não deveria ficar aqui por causa de Zi Wang. Algum tempo depois, o prota diz que depois de se acostumar com o sabor, a textura não era ruim. Até que ele começa a tossir líquido vermelho. Ele grita de dor e é cercado por energia escura aparecendo de seu corpo que se parece com a pele de um monstro. Shen grita de dor o tempo todo enquanto a casca do monstro cresce em seu corpo. A energia escura chega à sua cabeça. Sua mão está completamente transformada. Ele assume a aparência de um monstro. Ele começou a parecer mais um monstro do que um homem. Shen levanta a cabeça e olha para a luz que entra no poço. Seu braço se alonga e ele agarra a borda do poço e facilmente salta para fora. Ele pousa no chão. Sua forma de monstro desaparece e ele diz que saiu. Ele se pergunta se está sonhando com isso e qual é esse poder. O protagonista se tornou diferente. Será que ele conseguiu seus poderes ao comer aquele monstro? Ele realmente se torna um monstro. Shen não sabe o porquê, mas tem que ter cuidado. Não pode deixar ninguém descobrir sobre isso. Um homem que estava observando, acha que ele está com os monstros, e diz que precisa urgentemente informar o chefe da aldeia e outros membros do comitê sobre isso. As roupas do protagonista se esticam e comem uma borboleta que voa. Ele fala que isso é muito nojento. De repente um par de asas emergiu de suas costas, muito semelhante às asas da borboleta. Ele apenas comeu. Em seguida começa a voar sem muito controle, e pergunta o que é isso. Ele tem muito medo de altura. O prota voa em uma árvore e diz que precisa parar rapidamente. O som dele batendo foi ouvido bem longe e assustou os pássaros. Ele se deita no chão e geme de dor. Já sabemos que demônios e todas as outras criaturas lutam por espaço para sobreviver. Até o dia em que uma força poderosa apareceu entre as pessoas, os demônios começaram a ser encontrados sem vida. Finalmente, expulsaram os demônios do alcance das forças humanas e selaram o forte espírito do demônio. De acordo com rumores, a organização celular ao redor do mundo selou 18 regiões de espíritos demoníacos, e seus membros são poderosos e misteriosos, viajando por todo o mundo. Parece que eles estiveram em quase todos os lugares. Portanto, as pessoas desfrutaram de centenas de anos de paz, mas os monstros não desapareceram. Em casa, Nella pensa em Shen. Ela diz que ele está desaparecido, e questiona se o conselho vai encontrá-lo. O idoso diz que já se passaram 10 dias. Não adianta mais procurá-lo. Ela diz que além deles, ele realmente não tem mais ninguém em quem confiar. O idoso diz que sabe que ela era próxima dele, mas é hora de aceitar a realidade. A menina sai do prédio e fecha a porta atrás dela. Ela sai, mas se vira e percebe Shen a chamando. Ela ficou encantada e correu para ele. Ela o abraça e diz que está muito feliz por ele estar vivo. O protagonista segura um coelho em uma das mãos. Com a mão livre ele dá tapinhas na cabeça dela e diz que ele está bem. Nela sempre o culpou ganhar cadáveres de pequenos animais e o chamou de idiota. Agora ele teve a oportunidade de trazer-lhe animais selvagens vivos. Ele diz que trouxe um presente. A menina percebe algo e diz que ele deve ter cuidado. Quando se vira para olhar, ele cai na rede e percebe que é uma armadilha. Os caras olham para isso e ri, dizendo que ele foi pego. Zi Wang fala que agora ele não vai fugir como da última vez. Ele parecia ter amadurecido, já que não se atreveu a sair da floresta quando esperavam, mas decidiu ir até a menina hoje. Zio quer que ele se ajoelhe na frente dele e implore por misericórdia. A garota pergunta o que eles estão fazendo. Deviam deixá-lo ir. Zio Wang pergunta o que há de bom nessa aberração. Por que ela sempre se importa tanto com ele? Por que ela não fica com eles? Zio garante que ela vai gostar. Nela resiste e pede para não tocá-la. O protagonista ficou furioso e começou a se transformar em um demônio. Ele se transformou e rasgou a rede. O protagonista avisa que eles deveriam deixá-la. Ele não queria se expor, mas não teve outra opção. Todos ficaram surpresos e o olharam horrorizados. O cara foge e grita que ele é um monstro e que eles deveriam fugir daqui. Shen rapidamente se aproximou de Zi Wang e o agarrou pela garganta. Ele o derrubou no chão e estava prestes a destruí-lo usando sua mão, que era como uma lâmina. Zi Wang começa a chorar e implora para continuar vivo. Ele implora por misericórdia. O protagonista pergunta se agora ele entende o que é medo. Ele está pedindo misericórdia, mas seus anos de bullying nunca serão apagados com apenas algumas palavras. A menina diz que ele não precisa fazer isso. Shen se levanta e vira para ela. Ele libera Zi Wang e retorna à sua forma humana. Zi Wang rapidamente se levanta e corre muito assustado. O protagonista se vira para Angela e quer se aproximar dela, mas algo surpreende. Ele percebe que ela tem medo dele e recua para trás. O protagonista a deixa e acredita que não é ele que é um monstro. De repente aparece um monte de gente com armas, e alguém diz que todo mundo deveria vir porque ele está
aqui. Nela fala em voz alta que deveriam deixá-lo ir. Vários caras a agarram e ela pergunta o que estão fazendo. O velho fala ao protagonista para não ousar atacá-los. Ele nem sabe o que passou. No entanto, as pessoas que se tornam monstros não têm direito à vida. Ele deve ir com eles. As outras pessoas com armas dizem que tem que eliminá-lo, pois Shen poderia ferir todos eles e eles não poderiam deixá-lo escapar. O protagonista aperta a mão com muita força e pergunta se deve ir com eles. Todos esses dias ele ficou ferido no poço, sem chance de salvação, junto com o monstro amarrado. O velho diz que tem razão. Parece que ele entrou em território proibido e encontrou um devorador de demônios, e agora ele se transformou em um demônio apenas por ser aprisionado na aldeia. Ele não destruirá sua personalidade. Esta também é a missão de sua aldeia como um dos locais proibidos da organização. Ele não podia simplesmente sentar e ver o monstro se infiltrar neste mundo. Shen se transforma em um demônio e diz que por muitos anos, quando ele era órfão, ele foi intimidado por Ziu Wang e outros, mas nenhum adulto nunca o ajudou. Ele não sabe por que se tornou um monstro. Ele não fez nada de errado, mas toda a aldeia o cercou. O velho diz que neste caso os guardas deveriam prendê-lo. Shen finalmente se tornou um demônio. Eles devem preparar a espada seladora. Ao mesmo tempo em que o protagonista se vira, ele percebe muitos monstros que o cercavam. Eles gritam que precisam fugir daqui. Muitos monstros diferentes cercam os aldeões. Eles olham e gritam que os monstros regulares só se agrupam quando o demônio original está ativo. Mudanças tão grandes só poderiam ser causadas pelo oitavo devorador de demônios, mas agora o próprio Shen se tornou esse demônio. Ele realmente se tornou o demônio original. O velho está tentando conter o monstro que o atacou. O protagonista rapidamente destrói esse monstro e salva o velho, que o choca muito. Ele continua atacando monstros e acha que não é um monstro. Nela deve acreditar nele. Não importa o caminho, não importa a dor ou o sofrimento, nada disso importa. Ela deve esperar por ele e ele aparecerá para ela como um homem novamente. A menina chega à aldeia e vê muitos aldeões sem vidas. Ela se pergunta o que aconteceu aqui. De onde vieram todos esses monstros? Ela caminha pela aldeia destruída e olha ao redor. Ela ouve sons se aproximando e vê um monstro ao seu lado que estava prestes a eliminá-la. O protagonista derrota este monstro com um golpe. Ele abraça nela e fala que ela não precisa ter medo. Ele nunca deixará monstros machucá-la. O velho acha que Shen não só salvou, mas também protegeu Angela. Ele realmente reteve as emoções humanas e a inteligência. Isso parece impossível para um devorador de demônios. O homem bate nele e diz ao velho que agora não é o melhor momento para estar pensando. Esse velho já deve ter esquecido o plano deles. O velho diz que não está fora de si como ele. O homem diz que isso é bom. Ele deve levar os aldeões para longe como planejado. O idoso diz que o primeiro grupo o ajudará a levar os aldeões embora. O segundo grupo deve segui-lo. Eles precisam aguentar e proteger os outros. Shen diz que vai tirá-la daqui. Nela pergunta o que vai acontecer com os outros. Ele se vira para ver o que está acontecendo. Várias pessoas estão rodeadas de monstros e dizem que cada vez mais monstros aparecem. Eles devem aguentar até que todos os moradores estejam seguros. Esse monstro é muito forte. O chefe deve ajudá-los. Um cara percebe que um tentáculo monstruoso está se aproximando, mas era tarde demais e foi de base. O chefe diz que todos devem deter esses monstros. Vários tentáculos se aproximam dele por trás. O chefe se vira e muito rapidamente corta esses tentáculos. De repente aparece outro tentáculo, e o feriu. Os aldeões dizem que se não salvarem o chefe da aldeia, todos terão o mesmo fim. Mas há muitos monstros. Shen se move em direção a eles muito rapidamente. Ele pula sobre os guardas e dá um golpe muito forte no monstro enorme. O protagonista se move em direção ao monstro muito rapidamente e ataca várias vezes toda a ressonância do corpo do monstro, olhando para a enorme coluna de poeira que se levantou desta batalha. Shen destruiu esse monstro e o líquido de dentro do bicho caiu como chuva. Moradores se aproximaram do idoso e o chamaram. Nela olha para isso e se preocupa com Shen. Os guardas dizem que ele salvou o chefe. Mas por que ele está os ajudando? O chefe diz que ele não é um monstro, independentemente de ser um monstro ou não. Ele ainda salvou os moradores. Shen diz que está errado. Ele fez isso apenas por nela. O velho diz que é preciso continuar correndo. O protagonista diz a Angela que eles devem ir para longe daqui. Ela se aproxima dele e concorda. Os moradores estão fugindo e alguns dizem que não devem entrar em pânico. Eles precisam ir de maneira ordenada. Alguém grita alto que precisa se apressar porque os monstros
monstros estão chegando. O menino tropeça em uma pedra e começa a chorar. Nella o reconhece e o chama de Tudu. Ela o levanta e diz que ele não tem nada a temer, pois sua irmã mais velha está com ele. O menino chora e chama a irmã. Alguém chama Nella e ela se vira. No mesmo momento, um monstro aparece em golpes. Shen a chama em voz alta e a vê cair no chão. Ele corre em direção a ela e fica muito bravo. Nella cai de costas e seus olhos escurecem, e houve um grande corte em seu corpo do ataque do monstro. O protagonista rapidamente destrói esse monstro e corre para Angela. Ele a pega nos braços e diz que vai levá-la ao médico. Ela olha para ele e diz que ele não precisa fazer isso. Ela nota que ele está com medo. Shen diz que ela não deveria falar. Ela precisa guardar suas forças. Nella pede desculpa por duvidar dele. A partir de agora, ela não poderá estar com ele o tempo todo. Seus braços enfraquecem. Ela fecha os olhos e parte. O protagonista a deita e grita seu nome em voz alta. Ele começa a gritar alto e é dominado por uma energia muito forte. O guarda pergunta se ele está realmente fora de si. Outro guarda diz agora ele é mais assustador do que qualquer monstro. O protagonista se vira muito rapidamente e olha para eles. O guarda gagueja e diz que está olhando para eles. Shen corre em direção a esse guarda e o agarra pela garganta, fazendo com que o cara se engasgue. O chefe o chama pelo nome, e diz que Nella não gostaria que ele fizesse isso. Shen olha para ele e permanece em silêncio. Essas palavras ainda surtiram efeito e ele soltou esse cara. O chefe diz que eles querem selá-lo em uma área proibida devido às leis naturais de humanos e monstros. Ele mesmo viu que o monstro nele quase eliminou um homem. Ele também não quer que chegue a isso. Shen levanta o corpo de Nella. Ele toma a forma humana e pede desculpas por não ter conseguido salvá-la. Ele diz que eles não precisam se preocupar. Ele não vai se vingar ou prejudicá-los. Ele vai embora sozinho. O dirigente diz que não foi isso que quis dizer. Agora ele corre grande perigo. Talvez ele possa lhe prestar um último socorro. Todos os monstros vêm de um zelador profissional, que é incrivelmente forte e ele criou os demônios mais poderosos, e os demônios invocaram o resto dos monstros. Depois que esses demônios apareceram, os esquadrões contra demônios surgiram. Graças aos esforços de todos, eles eliminaram e selaram os demônios. Entre os 18 demônios selados pela organização da gaiola, o 8º demônio devorador tem a capacidade de absorver uma vez. Ele foi um verdadeiro desastre. O devorador era impossível de destruir, então ele foi selado dentro do poço, assim como os outros 17 demônios. Centenas de anos depois, em um lugar onde o caos e a destruição reinavam, uma aldeia de centenas de pessoas se formaram. Esta é a atual vila italiana, onde eles vivem. O chefe diz que Shen pode arriscar a vida e ser selado aqui, mas ele o viu crescer. Ele não fez nada de errado. Portanto, eles não vão selá-lo, mas ordenará que toda a aldeia mantenha seu segredo. No entanto, lá fora há muitas aldeias e organizações, assim como a vila italiana. Alguns deles são muito mais sérios e poderosos. Ele deve perceber que terá que viver como um animal selvagem, ficar sozinho, e em nenhum caso se aproximar das pessoas. O protagonista agradece e diz que ainda não tem intenção de se tornar uma fera. Ele prometeu isso a Nella, e Edma aperta os punhos com força e diz que ele deve esperar. Há uma maneira de transformá-lo de volta em um humano. Algum tempo depois, Shen se senta ao lado do túmulo e diz a Angela que quando ele era pequeno Xiu Wang e os outros não o aceitavam. Então ela disse a ele que uma vez que ele é considerado um estranho, então ele não deve desistir. Ele deve superar as pessoas e sempre se levantar. Agora ele não é diferente de um monstro. Ele segue suas palavras e está procurando uma oportunidade de se tornar humano novamente. O chefe conta que os registros antigos mantidos pelo chefe da vila italiana diziam que apenas os demônios sabiam sobre as maneiras de transformar as pessoas em monstros. Os conteúdos específicos foram perdidos ao longo do tempo, mas outras organizações ainda podem ter registros. A organização CAR é uma das organizações mais poderosas na luta contra monstros. Ele pode encontrá-lo se for diretamente para o sudeste da aldeia, e ainda assim ele deve tentar se misturar com ele sem revelar sua aparência. Caso contrário, ele vai de base. Nesse momento um demônio de formato estranho corre pela floresta. Um homem aparece atrás desse demônio e está prestes a atacá-lo com duas espadas. O monstro se vira e percebe esse cara. O homem bate nesse demônio e diz que eles não podem deixá-lo escapar. O demônio se levanta e observa essas pessoas. Há quem diga que o subcomandante o atrasou. Essa é a chance deles. O demônio faz um som muito alto
alto e as pessoas tapam os ouvidos com as mãos. Alguém diz que o monstro está indo embora. Ele cria um funil no qual ele planeja escapar. De repente aparece um cara de longos cabelos loiros e pede para descansar essa alma. As pessoas o notam e o chamam de comandante. O cara usa a habilidade do fio espiritual. Ele direciona muitos fios vermelhos para o demônio e usa a habilidade de ligação. Esses fios se agarram ao demônio e ele consegue segurar o monstro. No entanto, o monstro ainda continua a desaparecer e isso surpreende o comandante. O monstro desaparece completamente e o funil desaparece. O cara com a cicatriz no rosto fala que eles o deixaram fugir novamente. Esse demônio é um pouco menos forte do que o devorador, mas por algum motivo é muito difícil de pegar. Esse demônio é bastante fraco e não aguenta correr. Questionados sobre o que devem fazer agora, já que nem mesmo o fio vermelho do comandante consegue pegá-lo. O comandante diz que todos devem ficar mais tranquilos. Desta vez o demônio escapou e não voltará por um tempo. Então eles têm outro assunto de extrema importância. Multidões loucas de monstros começaram a aparecer por toda parte. É com isso que eles precisam se preocupar. Resquícios do cheiro são preservados no fio vermelho. Seguindo o cheiro você pode encontrar o local onde foi gerado. Eles chamam umas pessoas, Paul, Tan e Qinfeng. Essas 3 pessoas respondem. O comandante diz que eles vão se unir em um grupo. Sua tarefa é rastrear e lidar com o demônio. Um homem se aproxima dele e quer dizer algo. O comandante pergunta se eles ainda não saíram, e o que ele queria. O cara responde que ele mandou caçá-los, mas para onde ele vai? O comandante olha para ele e diz que algo está acontecendo em Ishan. Ele está indo lá para verificar. Ao mesmo tempo na cidade de Ishan, o protagonista anda pela cidade. Ele ouviu que o pequeno grupo da organização cara iria selecionar pessoas para alguma tarefa. Então, ele se apressou especialmente para isso. Ele originalmente pensava que esta cidade era a mesma que sua aldeia, mas ele não esperava que as casas aqui fossem tão altas. E tem muita gente aqui. As pessoas que passam por ali dizem que não é surpreendente que Wushan seja uma das principais bases do líder Menjil, já que a cidade é próspera. Esta cidade está prosperando sob o patrocínio de pessoas fortes. O cara do afro diz que não deveria ser tão idiota. O cara de cabelo comprido pergunta o que ele disse de errado. O comandante Menjil é um dos comandantes mais fortes da organização cara. Shen acha que ainda não sabe muito sobre essa organização. Talvez ele aprenda alguma coisa com a conversa desses caras. Esses caras dizem que o comandante Menjil é muito gentil com as pessoas, mas muito rigoroso em caçar monstros e nenhum monstro escapou de suas mãos ainda. Sem falar no fio vermelho. A propósito, eles dizem que graças a essa habilidade, ele é capaz de reconhecer até mesmo um monstro disfarçado mais poderoso. Como não idolatrar um homem tão forte? O protagonista pensa. Isso significa que esse fio vermelho pode chegar nele também. Um garoto para Shen o chama de mendigo e pergunta o que ele esqueceu aqui. O homem o empurra e avisa que este é um estabelecimento muito caro. Então ele deve sair. Os caras viram isso e um deles fala que o homem não deveria ser tão cruel. O segundo cara concorda com ele. O estômago de Shen começa a rosnar e ele acha que é ruim. O homem se vira e pergunta se eles estão de alguma forma conectados com ele. Se eles querem comer, então eles precisam entrar e cuidar de seu próprio negócio. O cara percebe que Shen fugiu para algum lugar. Ele é de alguma forma estranho. Talvez ele seja mudo. E também fugiu quando falaram com ele. O segundo rapaz diz que provavelmente tinha negócios urgentes. Algum tempo depois, em um lugar escuro, Shen se apoia na parede e acha que graças à sua forma demoníaca, ele foi capaz de correr a tempo para o recrutamento do grupo, durante os momentos de fome que ele deve consumir seres vivos. Caso contrário, torna-se cada vez mais difícil para ele se controlar. Felizmente, ele não está particularmente animado, ele só precisa se acalmar um pouco e voltar à sua forma normal. Ele olha para cima e percebe que uma aranha gigante pegou um homem em uma teia. O rapaz percebe e pede para ele ajudá-lo. Shen levanta a cabeça e olha para ele. A aranha começa a se aproximar de sua vítima. Ele pula muito rápido e com um golpe, joga a aranha fora e quebra a teia. Ele agarra o cara pelas roupas que ele usa e pergunta para esse garoto se ele está bem. Ele percebe que o jovem está espumando na boca e desmaiou. Shen acha que tem sorte dele não ter notado sua forma demoníaca, mas o que o monstro está fazendo dentro da cidade. Ele percebe o cheiro e se pergunta que tipo
tipo de cheiro é? Será que isso é comida e ele deveria comê-la? Ao mesmo tempo, em outro lugar mengiu para a criança e diz que ele não deve fazer isso. A criança se vira e reconhece o tio Men. Ele diz que é realmente ele. A criança aponta numa direção e diz que o carro dele chegou. Men diz que é muito perigoso aqui, mas promete que o ajudará a devolver o brinquedo caso ele saia. A criança concorda e começa a fugir. Ele para e pergunta ao tio se ele está fazendo uma tarefa especial. Men concorda e diz que quer lhe dar uma tarefa especial. Ele deve dizer aos outros para não se aproximarem do gás amarelo. Ele pode lidar com isso direito. A criança promete completar esta tarefa. Men envolve o pano em torno de seu rosto e caminha para a área de gás amarelo. Algum tempo depois, Shen está dormindo na casa de alguém e várias pessoas estão ao seu redor. A criança pergunta à mãe por que esse tio ainda não acordou. A mulher diz que ele deveria ficar quieto e não deveria acordar esse cara. Shen abre os olhos e olha em volta. A criança conta que o tio acordou. O homem diz que vai chamar a senhorita Tânia aqui. A mulher pergunta como ele se sente. Ela vai perguntar alguma coisa para ele. No mesmo momento a porta se abre e o homem diz à senhorita Tânia que esse cara acordou. A mulher de cabelo rosa diz que finalmente ela deve verificá-lo primeiro. Shen pede que ela espere e pergunta se ela pode contar o que aconteceu com ele primeiro. Tânia diz que a polêmica também parece ter afetado sua memória. Depois que ele salvou a criança, ele inalou veneno e entrou em coma. No entanto, Mengiu o puxou e trouxe para cá. A mulher conta que ela e o marido estavam muito preocupados com ele, já que as outras crianças já haviam acordado há muito tempo, mas ele não. Tânia pergunta se pode examiná-lo. Shen concorda. Ela examina seu rosto e diz que seus olhos estão normais e seus dedos também estão bem. Ela dá tapinhas nas costas dele e diz que está tudo bem com isso também. Não há desvios graves. Ela tira o cobertor dele e está prestes a dizer algo. Shen pega o cobertor e diz que não há necessidade de checar nada ali. Tânia diz que ela só quer garantir sua saúde se ele não quiser, então ele pode esquecer isso. Mas ele não deve reclamar que algo dói. Shen diz que definitivamente não vai reclamar. Mengiu entra na sala e pergunta a Tânia se pode falar com Shen sozinho. Ela diz que ele pode fazer isso sem nenhum problema. O protagonista olha para ele e se pergunta se esse é Mengiu. Ele observa Tânia sair do quarto com a criança. Men se senta em uma cadeira e diz que pode relaxar porque só veio conversar. Shen pergunta se ele quer alguma coisa. O protagonista se questiona se o homem consegue vê-lo em forma demoníaca. Mengiu pergunta se ele não percebeu nada inusitado, mas o protagonista diz que não sabe de nada. Parece que ele não viu nada. Mengiu diz que pode relaxar e pensar devagar. Para ser honesto, ele sente que é apenas um pequeno ataque de monstro. Ele provavelmente não deveria perguntar a ele, mas ao verificar a área, ele descobriu que um monstro de armadilha de mosca nas proximidades foi encontrado perto das muralhas do sul da cidade. Alguém moveu esse cadáver. Shen pergunta se o monstro poderia ter sido movido. Ele acha que parece que não percebeu. Mengiu diz que ninguém sabe. Shen diz que só viu a criança e aquele monstro. Ele pede desculpas por não poder ajudar. Mengiu diz que não há nada de errado com ele. Se ele de repente precisar de algo, ele pode contar sobre isso. Mas por enquanto, é melhor ele descansar. Eles ouvem uma batida na sala. Men se levanta e diz que a seleção vai começar em breve. Então é hora de ele ir. Shen pergunta se haverá uma seleção em breve. Mengiu se vira e pergunta se ele estava planejando participar também. Ele não o aconselha a participar. Shen pergunta o porquê. Men diz que vai destruir o devorador mais fraco entre os 8. E os demônios e seus ancestrais pagaram um preço fatal por ele. Eles apenas o selaram em um poço profundo, esperando que ele não se recuperasse. Mais de 100 anos desde que o devorador foi selado. Muito provavelmente ele está sem vida. Mengiu vai até a porta e diz que as pessoas estão muito fracas. Depois de inalar um pouco mais de veneno, ele perdeu a consciência. Ele é muito fraco, então está condenado ao fracasso. Ele deve voltar para casa com vida. Shen se pergunta se deve voltar para casa, mas ele se tornou um devorador de demônios. Agora, ele não tem abrigo para voltar. Ele não poupará esforços para se juntar à organização do cara e encontrar uma maneira de se tornar humano. Depois de algum tempo no local da seleção, muitas pessoas
pessoas com equipamentos diferentes se reuniram aqui. Alguém diz que o comandante Mengiu está lá. O protagonista acha que felizmente ele conseguiu, mas tem muita gente aqui. As pessoas dizem que nem sabem lutar. Este ano todas essas pessoas vieram para a seleção. Ele esbarra em alguém e pede desculpas por isso. A menina de cabelos azuis lançou um olhar desdenhoso e permaneceu em silêncio. Mengiu diz: senhoras e senhores, bem-vindos à seleção. Ele diz seu nome e diz que ele é o comandante da organização. Em seguida explicará a eles as regras de seleção. As regras são muito simples. Todos os métodos são permitidos. Você precisa ficar no círculo. Qualquer uma das 200 pessoas que puder aguentar será capaz de se juntar à organização. Fogos de artifício acendem no centro do círculo e ele diz que a seleção vai começar. As pessoas começam a brigar umas com as outras, gritando alto. Shen olha para as pessoas que lutam ao seu lado e pergunta o que está acontecendo aqui. Um homem diz que deveriam olhar para a menina que veio aqui. Vários outros caras a cercam e dizem que ela está sozinha, mas há muitos deles aqui. Ela deveria deixá-los cuidar de si mesmos. A menina de cabelo azul diz que é muito constrangedor estar na companhia de pessoas assim. Ela pega a arma e acaba com todos esses caras. Eles dizem que ela é incrivelmente forte. O rapaz de cabelos compridos diz que não esperava que o nível dos candidatos fosse tão desigual. Não é à toa que há tanto caos aqui. O cara do afro pergunta se ele já pode calar a boca. É melhor ele pensar em como sobreviver. Um garoto aponta para eles e diz que viu adversários fracos ali, principalmente o baixinho. O cara de cabelo comprido fica bravo e pergunta quem ele chamou de baixinho. O cara com o afro diz que eles estão com grandes problemas agora. O cara começa a atirar neles com uma besta e diz que eles devem provar. Eles fogem dele e dizem que esse cara é muito perigoso e estão machucados. O cara por trás de Shen diz que não pode acreditar que algum verme fraco ousou vir para a seleção. Deve lhe ensinar uma lição sobre a altura do céu. Esse cara precisa se preparar. O protagonista diz que o vê pela primeira vez em sua vida. Então, o que ele vai fazer? O cara ataca. O protagonista olha para ele e acha que esse cara não está ouvindo. Ele chuta e luta contra esse cara forte. Os dois caras que apoiaram esse cara estão muito surpresos com isso. Um cara forte tá no chão inconsciente de um golpe. Shen diz que não vai perder tempo. Os dois rapazes se recusaram a ir até ele. Um deles percebe algo e diz que eles deveriam olhar para algo bem atrás desse cara. Uma enorme sombra cai sobre Shen. Um homem enorme está bem atrás dele. O protagonista diz que ele pode começar. O cara diz que na verdade estava indo na direção contrária. O cara de cabelo comprido diz que esse cara é incrível. Eles precisam de alguma forma conquistá-lo para o seu lado para fortalecer sua força. O cara do afro diz que sua cabeça estúpida foi espancada recentemente. Onde ele tem tanta confiança para dizer tais coisas? O cara de cabelo comprido diz que se parece com aquele cara. Eles ainda têm que ficar de olho nele. Shen acha que o bom é que pelo menos há algum benefício. Mesmo na forma humana, ele é mais forte do que as pessoas comuns. Algum tempo depois, alguém diz em voz alta que a seleção acabou. Mengiu diz que eles podem aceitar seus parabéns. As pessoas perguntam se a seleção já acabou. Este ano a seleção não foi muito bem. Eles devem estar felizes por terem passado tão fácil. O chefe da aldeia não disse que cara é uma organização muito grande. O cara de cabelo comprido diz que é muito fácil, mas ainda não acabou. O cara do afro diz que não deve falar com tanta confiança. Mengiu diz que eles agora serão agrupados em esquadrões de 10 pessoas. A partir de agora, eles viverão juntos, treinarão juntos e selarão demônios juntos. Antes de tudo, ele precisa lembrá-los de que a vida de seus companheiros de grupo depende de sua força. As pessoas dizem que assim não terão que pescar em águas turbulentas. A sobrevivência também é uma habilidade. Shen acha que o que essas pessoas realmente se importam é com isso. No mesmo momento ele estende a mão e o cara diz que o nome dele é Cia. O cara de cabelo comprido diz que gostaria de convidá-lo para o time deles. Provavelmente ele também notou que a seleção ainda não acabou. Eles precisam da força dele. Shen se pergunta como esse simplório conseguiu reunir tantos mestres em tão pouco tempo, mas gostaria de saber se ele notará sua verdadeira identidade. Mas quanto maior o risco, maior a recompensa, e talvez isso o ajude a se qualificar. Eles apertaram as mãos e o prota concordou. Cia ficou muito feliz. O nome do esquadrão deles é Lutadores Malucos. Tânia aparece ao lado dele e o cumprimenta. Ela diz que ela é a líder temporária de seu esquadrão e eles podem chamá-la de Tânia. Eles deveriam segui-la. Ela os levará
levará para o dormitório e explicará algumas questões de organização ao longo do caminho. Algum tempo depois, Tanya diz que seu comandante é Men, e a sede principal é Yishin. Ao mesmo tempo, eles também assumiram a tarefa de manter a segurança das 5 cidades vizinhas. Como a maioria dos membros oficiais da organização está constantemente em missões, eles raramente os verão. Eles também irão em breve em uma missão, eliminarão e selarão monstros. Cia pergunta ao comandante quando eles podem ir para a missão. Tanya diz que isso não vai acontecer tão cedo. O restante do grupo diz que estará ansioso, mas eles ainda não são muito fracos. Tanya olha para eles debaixo dos óculos e fica em silêncio. Ela abre a porta e diz que tem algo para lhes dizer. Os membros da organização respeitam os fortes e colocam força, mas ela e o comandante Men acreditam que é mais importante estar vigilante como os animais. Ela diz que este é o lugar deles. Então dá adeus e diz que precisa ir receber outros grupos. Eles permanecem de pé ao lado do local. Shen diz que ainda parece que Tanya não está dizendo algo. A menina pergunta se eles acham que a seleção acabou muito rápido. Ouvindo eles, agora ela também pensa assim. Então seu dormitório é provavelmente uma armadilha, e eles precisam ir embora. A menina de cabelos azuis diz que isso não é verdade. A menina sentou e disse que eles podem ficar aqui, mas não vão entrar. O protagonista diz que é inútil porque eles não têm escolha. Portanto, por que eles não atacam primeiro? Algum tempo depois, a menina de cabelo azul diz que ela e a irmã verificaram todos os quartos do segundo andar, mas não encontraram nada de incomum. Shen diz que também verificaram o pátio e os quartos do primeiro andar. Não há nada de anormal lá. Cia conta que também verificou tudo com essa pedra que comprou na estrada, mas não encontrou nada. A menina fala que talvez eles mesmos tenham inventado tudo sozinhos e Tanya não tinha nada em mente. O protagonista diz que não é bem assim. Ele já se comunicou com Tanya e ela está agindo com muita seriedade. Ela simplesmente não diz nada. A menina pergunta o que eles devem fazer agora. 3 pessoas dizem que precisam esperar ao mesmo tempo em uma torre alta no meio da cidade. Enquanto isso, Tanya diz que entre essas pessoas, há muitas crianças que nunca encontraram monstros. Eles provavelmente terão medo da ilusão dos monstros. Menjil diz que é melhor do que deixá-los lutar contra monstros reais e perder a vida. Tanya conta que desta vez a direção pediu para suavizar os padrões e recrutar mais pessoas, mas ele não ouve os comandos e assusta os candidatos de todas as formas possíveis. Menjil levanta a mão e invoca um objeto. Ele diz que não há nada de errado nisso. Ele tomará o castigo sobre si mesmo. Uma grande cúpula de energia aparece acima do dormitório. As pessoas têm medo disso e perguntam o que está acontecendo. Eles têm um sentimento ruim sobre isso. O homem misterioso diz a Men que ninguém teria pensado que ele já havia entrado neste lugar. Ele também adicionará um pouco de recheio às suas ilusórias provações. Um homem com uma aura forte diz que a diversão está prestes a começar. Algum tempo depois, Shen está dormindo na cama. Nela pergunta por que ele não tem vergonha. O sol já nasceu, mas ele ainda está dormindo. Shen começa a acordar. Ela diz ao avô que a culpa é toda dele. Se ele não o tivesse mandado buscar ervas, então ele não teria caído. O velho diz que admite sua culpa quando acorda. Em seguida, ela deve ajudá-lo a verificá-lo. Shen se levanta e vê nela na frente dele. Ela diz que ele finalmente acordou. Ele ficou inconsciente por 3 dias após cair de um penhasco. O médico disse que ele bateu a cabeça. Shen pergunta nela se ela não tinha ido de base. A garota diz ao vovô que ele bateu a cabeça com muita força. O velho diz que ela deveria ficar com ele, e ele corre para pegar algumas ervas. Shen pede que eles não saiam e pergunta se eles podem conversar. Algum tempo depois, ele pergunta ao chefe. Nela e ele foram adotados por ele desde a infância e eles não são órfãos. O velho fala que inesperadamente ele o chamou de chefe, embora sempre o chamasse de avô. Shen conta que cresceram juntos por mais de 10 anos. Há poucos dias, ele caiu de um penhasco enquanto coletava ervas e foi resgatado pelos moradores. Ele ficou inconsciente por 3 dias, então perdeu a memória. Nela concorda e pergunta como ele se sente. Ele acha que isso não pode acontecer. Ele entrou no lugar proibido, virou um monstro e nela partiu. Então ele se juntou à organização do cara. Tudo isso é verdade. Sua forma demoníaca é prova disso. Nela pergunta se ele não acredita nela. Ela mostrará a ele os lugares onde cresceram. Caso ele se lembre de algo, ela diz ao avô que eles estão indo embora. O velho
diz que passou muito tempo tomando cuidado com esse menino, e ele decidiu machucá-lo assim. Na rua, Nela conta que quando tinha 5 anos, subiu nessa árvore e caiu. Então o avô o repreendeu. Antes havia um buraco em que ele caiu. Durante a chuva ele imediatamente o encheu. Todas as noites de verão, o avô leva-os para passear aqui, mas ele não gostou. Shen se pergunta se isso também faz parte do teste, mas por que ele é projetado dessa forma? Esta é definitivamente uma ilusão em que Nela não está apenas viva, mas suas vidas mudaram. Eles notam um cara conversando com uma criança. Shen, o cara dá um coelho para a criança e diz que não foi difícil para ele. O protagonista pergunta há quanto tempo Killen mudou assim. Nela pergunta do que ele está falando. Todas as pessoas da aldeia são muito gentis. Kevin constantemente corta madeira e leva comida para os idosos. Os outros moradores também são muito bons. Shen percebe algo e está prestes a perguntar. Nela diz isso para que todos possam desfrutar dos dons dos deuses. Eles comem juntos todos os dias. Shen pergunta há quanto tempo isso acontece. De repente, algo aparece ao lado deles. O protagonista parece bastante confuso. Uma cadeira aparece abaixo dele, na qual ele se sentou. Pessoas criadas a partir de energia estranha dizem que este ano houve uma colheita maravilhosa. Tudo isso são dons divinos. Shen olha para a comida e pensa que sua aldeia nunca foi rica em colheitas. Nunca houve comida e álcool tão deliciosos. Por que todas essas pessoas estão vestidas tão lindamente? O cara pergunta por que ele está tão triste. Shen é agarrado por muitas mãos que rastejam para fora do chão. Ele sorri e diz que está muito feliz. Algum tempo depois, havia uma enorme fera no prédio. De repente, a mão de alguém saiu de dentro dessa coisa. Uma menina de cabelo azul sai e cai no chão do dormitório. Ela se pergunta se este é realmente um teste tão grande. Algumas delas se tornaram múmias e essa risada é terrivelmente assustadora. Ela percebe Shen, que está coberto de uma coisa estranha. Ela pega uma faca e corta as videiras que o agarraram. Ele cai no chão, a garota o chuta e acha que a principal prioridade é salvar seus companheiros de equipe e então bolar um plano. Ela corta as videiras e o liberta. Ela diz que ele deveria acordar, e se pergunta se ele ainda está vivo. Ela dá um tapa na cara dele e diz que ele deve parar de fingir ou ela vai realmente eliminá-lo. Ela o sacode pegando suas roupas e tenta acordá-lo. Ela percebe um som estranho atrás dela e se vira para olhar. A menina vê todos esses cadáveres, e pergunta como poderiam mudar tanto. Ela percebe que os corpos das pessoas estão começando a mudar e ela continua a acompanhar os movimentos do bicho e das pessoas. De repente, apareceu um monstro muito longo, que é essa Eve. A garota fica surpresa com isso e pergunta de onde veio esse monstro. Cia diz que eles foram atacados pelo demônio Papai Noel. A garota de cabelo azul pergunta como isso aconteceu. Como um demônio apareceu na organização, Cia diz que não importa de onde o demônio veio. Eles precisam sair daqui porque ele não vai aguentar isso. Eve começa a se mover e agarra Cia. A menina percebe isso e está prestes a ajudá-lo, mas ela também é engolida por essa Eve. Ela diz que ele deveria tentar sair. Cia diz que é inútil. Quanto mais eles resistem, mais a Eve vai cobrir. Ao mesmo tempo, Nela diz que desde o momento em que ele acordou, não acredita nela e nem sorri. Ela está aqui, mas ele ainda está infeliz. Ela tira a jaqueta e pergunta se ela o agrada. Então ele será feliz. Shen assume a forma de um demônio e ataca, dizendo a aberração que Nela não se comportaria assim. O monstro em sua forma recua e grita de dor. Sua mão decepada está no chão. O monstro lhe desejou um final feliz, e ele também queria uma refeição agradável. Ele assume sua verdadeira aparência e diz que como ele não quer por bem, então será por o mal. O monstro fica surpreso com o que vê. Shen rapidamente apareceu na frente dele para atacar e pergunta o que ele acha que é. O monstro pergunta se ele não é humano, o que é ele. O protagonista diz que sua ilusão é terrível. Essa prova realmente o irrita. Cia e a menina de cabelo azul estão pendurados por Eve. Cia fecha os olhos enquanto seu rosto são líquido vermelho. Ele começa a enlouquecer. Shen voa para cima deles muito rapidamente e corta as videiras que o seguravam. Todos caem juntos no chão e tossem. Cia agradece a este nobre guerreiro e diz que se ele não tivesse conseguido a tempo, então eles teriam se ferrado. O protagonista diz que eles não deveriam agradecê-lo. A menina fica surpresa e pergunta se ele é Shen, e por que se tornou um demônio. Cia ficou muito assustado e diz que eles acabaram de sair da boca do tigre, mas imediatamente se encontraram na boca do dragão. Ele pede para não comê-lo porque não é saboroso. Shen diz que não é louco o suficiente para comer pessoas. A menina pergunta se ele pode falar. Shen diz que se quiserem podem atacar. Ele acha que o chefe estava certo. Monstros nunca serão aceitos.
O protagonista diz que não tem mais intenções e se continuarem a interferir nele, ele os destruirá. Cia corre em sua direção muito rapidamente. Isso surpreende muito Shen. Ele o agarra pela perna e diz surpreso que esta é a primeira vez que ele vê um cara tão duro com uma forma tão grande. Isso é incrivelmente legal. Ele ainda pode permanecer em sua forma demoníaca. A menina pede ao garoto para não assustá-lo. O protagonista pergunta se não tem medo dele, já que ele é um monstro. A garota de cabelo azul diz que mesmo sendo um monstro, ele manteve a mente. Cia diz que também não se importa. Shen diz que é estranho porque o chefe da aldeia disse que iriam exterminá-lo. Cia concorda e diz que seu chefe não se enganou. Pessoas na forma de demônios trouxeram graves desastres para a humanidade, e ainda havia muitas pessoas ignorantes que tentaram em vão se fortalecer tornando-se demônios. Por isso, as autoridades não estão em cerimônia com essas pessoas. Dessa forma, eles mantiveram outras pessoas à distância. Seu chefe é bastante civilizado por não selá-lo. De qualquer forma, ele não deve relaxar ainda, embora tenha dito que não se importava. Ele não disse que o deixaria ir. Shen pergunta o que ele quer dizer. Cia diz que ele tem que ajudá-lo a rastrear um demônio, ou melhor, o Cavaleiro do Fim. O protagonista pergunta se ele só precisa rastrear e se ele acidentalmente o destrói. Cia pergunta se ele está tão confiante assim. Shen diz que vai ajudá-lo. A menina diz que não vai fazer nada. Ela não sabe nada sobre ele ou em que forma ele está, mas se um dia ele perder a cabeça, ela vai destruí-lo. O protagonista diz que a entendeu. Cia diz que parece familiar para ele. Leia é do olho de cria. É por isso que ela não ficou surpresa com sua forma demoníaca. Shen pergunta o que é esse olho de Críria. Leian se pergunta se ele sabe que esse olho de Críria é uma cidade localizada no norte do continente, conhecidos por sua alta tecnologia e índice de criminalidade. Eles dizem que enquanto uma pessoa tiver dinheiro, qualquer crime será perdoado e a pessoa pode continuar a viver em paz. É muito popular lá usar implantes mecânicos no corpo, e alguns substituem tudo, exceto o cérebro. Então não importa para ela em que forma ele está, desde que sua sanidade e cérebro estejam lá. Cia diz que isso é muito legal. Só as pessoas do olho de Críria podem dizer essas coisas. Leon empurra e manda ele parar de falar. Eles não devem esquecer que o Papai Noel demônio ainda está vivo. Cia diz que esse selo demoníaco está fora de Yashan, o que significa que alguém o colocou especialmente aqui. Leia diz que se isso foi feito de propósito ou não, não importa. O que importa é como eles agem. Vão brigar ou fugir. Eles escutam alguém dizer que há um monstro de baixo escalão aqui. Alguém diz ao comandante que ele vai lidar com essa videira. Outra pessoa diz que neste caso ele vai ficar desse lado. Aliás, ainda há 3 pessoas vivas aqui, diz Cia. Estes são membros oficiais da organização. O cara diz que a segunda fase da seleção acabou. Eles estão aqui para limpar tudo. Eles devem ir para a zona segura. S.I.A. diz que isso é esperado de membros oficiais da organização. Eles parecem lindos demais. Shen concorda com o cara e diz que ele deveria parar de brincar. E eles devem sair. Eles não devem incomodá-los. Leon pergunta se pode vê-los selando a areia demoníaca na zona segura atrás deles. As videiras agarram as pessoas um por um. Shen diz que no momento seu interesse é no mínimo inadequado. Cia diz que também está muito confiante. Eles notam que a videira está atingindo um dos membros da organização. Todos olham para como o homem foi perfurado através da videira. Shen diz que essa videira está ficando ainda maior. O monstro faz sons assustadores e começa a se mover. Cia diz que o demônio Papai Noel está furioso. Sua força está crescendo a um ritmo sem precedentes, o que significa que ela está se tornando ainda mais forte. Todos irão de base aqui. Não há mais uma zona segura, o que significa que eles não têm para onde correr. Eles logo acabarão. Leon diz em voz alta que ele deve recuperar o juízo. O cipó do monstro está quase se aproximando dele, mas Shen consegue agarrá-la com a mão e cortar a videira com a mão livre. Ele diz que há muitos feridos pela frente e eles podem se juntar a eles. Leon diz que ele deve esperar porque ela vai junto. Eles correm juntos em direção ao monstro. Cia pergunta se eles não o ouviram. Todos irão de base. Ele aperta os punhos e pergunta o que está acontecendo aqui. Já que todos perderão a vida, que diferença faz se eles estão na linha de frente ou na traseira? Além disso, Cia se pergunta por que ele é tão fraco. Ele convocou a força para se levantar. Alguém pergunta o que é isso tudo. Este é o núcleo do Papai Noel e parece que ela está furiosa e eles não serão capazes de detê-la. Tanya diz que não deveria ser assim. Este monstro está deliberadamente mostrando seu ponto fraco. Ela usa magia e usa a habilidade de definir um selo. O cara pergunta se ela é louca. Ela é especializada em curar, não em selar. Tanya diz que é por isso que eles devem ajudá-la. Ela
Ela voa e continua a aplicar o selo. Vários caras lutam contra o demônio e dizem que não podem recuar. Eles devem deter o monstro. O cara diz ao outro que está sendo atacado por trás. O cipó está se aproximando do cara com muita velocidade e está quase atacando. Ele grita de medo e congela no lugar. A videira parou e o cara perguntou o que estava acontecendo. O outro cara diz que o capitão e a tripulação devem ter encontrado o núcleo do monstro. O selo de Tânia atrasa temporariamente o movimento do monstro. Esta é uma grande oportunidade para eles. Ao mesmo tempo, Cia diz que se o Papai Noel continuar a absorver a energia humana, então Tânia não será capaz de selar esse monstro. O alvo do vanguarda está a uma altura de meio metro. O flanco traseiro deve atacar em arco. As pessoas olham para isso e ficam surpresos com esse poder. Cia diz que ele tem uma ferramenta para medir a distância. Eles podem limpar os lugares que ainda não limparam. Eles também precisam quebrar as esferas de energia o mais rápido possível. As pessoas levantam suas armas e dizem que vão fazer isso e que vão dar tudo de si. Todas as pessoas atacam o monstro juntas. Algum tempo depois, as pessoas dizem que a comandante Tânia é muito forte. Funcionou e o monstro foi selado. Tânia acha que algo está errado com a aura de Papai Noel, mesmo que seja parte do núcleo. O monstro não deve ser tão fraco assim. Ela percebe algo no núcleo do monstro. Seu feitiço foi quebrado, e o monstro liberou uma energia muito forte. O cara diz que essa técnica é muito eficaz. Se eles continuassem na mesma velocidade, eles nem precisariam da ajuda do capitão. Ele se vira e percebe tarde demais que a videira começa a se mover. O monstro aniquila esse cara com um ataque muito forte, e os outros também notam que esse Papai Noel começa a fazer sons e se mover. Liam pergunta se o selo foi quebrado. O demônio faz sons e se aproxima deles. Ele tem Shen como alvo e perfura seu tronco. Cia e Liam são surpreendidos e chamam pelo seu nome. Shen pega a mão do monstro e diz que ele é muito forte, mas ele pegou esse monstro. Podem deixar para ele. Tânia olha para a forte aura do monstro e diz que o selo falhou, e agora o monstro está furioso. Eles devem proteger este lugar porque os novos membros do esquadrão estão em perigo. O rapaz diz que ainda podem esperar por Menjil. Tânia diz que não. É tarde demais. Eles devem ficar na defesa, ao mesmo tempo em que Cia e Liam assistem à batalha com o monstro. Shen diz que eles não devem se aproximar. Deviam deixar para ele. Eles precisam se apressar e destruir a bola de energia para que ela não seja mais capaz de absorver energia. Ele agarra o braço do monstro e o chuta na cabeça. O Papai Noel agarra sua cabeça e começa a torcê-lo com muita força. Ele joga Shen no chão, causando muita poeira. O protagonista olha para o monstro através dessa nuvem e seu olho brilha. Shen ataca muito rápido e desfere muitos golpes. Com esses ataques, ele causou danos severos ao corpo do monstro. Cia diz que Shen cortou os membros daquele monstro. Liam diz que está indo muito bem. O monstro imediatamente começa a se recuperar. A garota fala que o Papai Noel absorveu muita energia nas partes cortadas que já foram restauradas. Cia diz que isso é muito nojento. Tânia chega até eles e diz que eles devem sair daqui. Eles podem fornecer isso aos membros oficiais da organização. Eles não serão capazes de lidar com um monstro desses. Então eles devem se apressar. A videira voa para dentro dela muito rapidamente. Shen consegue acertá-la e salvá-la. Tânia pergunta então se ele é um demônio. Ele diz que agora não é a hora de falar sobre isso. Ele não vai prejudicá-los. Ele rapidamente corre para atacar o monstro. Tânia acha que precisa deter o monstro. Não importa o que aconteça, até que o capitão chegue. Shen atinge a cabeça do monstro muito rapidamente, que ataca novamente. Este ataque faz com que o monstro caia no chão. Ele controla as videiras para atacá-lo. Shen rapidamente aparece do outro lado e desfere um forte golpe na cabeça do monstro. Cia diz que ele conseguiu. Tânia diz que isso não é verdade. O monstro está no chão com a cabeça cortada. Shen acha que está fisicamente exausto e também está com fome. O líquido verde começa a fluir do monstro. O protagonista observa isso surpreso. Isso começa a tomar forma. Muitos rostos aparecem no corpo do monstro, dizendo que estão com dor. Tânia diz que o Papai Noel absorveu muitas vidas, então ela adquiriu não apenas habilidades linguísticas, mas também consciência. E também tem muitos clones. Será muito difícil destruí-la. O protagonista diz que esse pedaço de energia é muito saboroso. Ele ficou em uma posição estranha e olhou para o monstro. Papai Noel pergunta se este é o comedor de terras. Shen alcança a cabeça do monstro com uma velocidade incrível. Ele agarra o monstro por essa cabeça e o arranca do corpo principal. A cabeça na mão diz
diz que ele precisa fugir. Shen olha para esse rosto e diz que ele está insuportavelmente faminto. Papai Noel pergunta se ele é um comedor de terrenos baldios. Ele deve deixá-la ir embora. Shen não deu ouvidos e começou a comer a cabeça, sua consciência sendo capturada pelo demônio. As outras faces do monstro dizem que dói. Shen comeu a cabeça. Ele precisa correr, mas é tarde demais. Mengiu aparece na sala e fala que agora só ele pode acabar com isso. Ele saca sua espada e corre para atacar o protagonista, que se vira e desvia o ataque da espada com a mão. Ele pega a lâmina da espada, aperta com força e grita alto. Com a força de sua mão ele quebra essa espada. Men diz que ele deve se acalmar. Ele bate forte usando 2 dos dedos. Este ataque envia Shen voando contra a parede. Os rostos do demônio dizem que eles devem escapar. É perigoso aqui. É hora de usar a habilidade proibida confiada pelo mestre para escapar. De repente, fios entram no corpo do monstro. Men segura o bicho com esses fios e atrai o monstro. Ele pergunta para onde ela vai. Os fios vermelhos devem reunir os fios, comprimir o corpo do monstro com muitas faces e rasgá-lo. O rosto que está deitado no chão só diz que precisam fugir daqui. 6 pequenos restos do monstro estão se espalhando em diferentes direções. Ele acha que a execução de Mengiu claramente não esperava que aprenderia essa técnica de ocultação, depois de 100 anos sob o selo. De repente, o caminho do monstro foi bloqueado por Mengiu, que pergunta que tipo de truques infantis são esses. Ele aperta um dos rostos do monstro e todas as outras partes explodem também. Ele diz que a coisa mais problemática continua a ser tratada com Shen. O prota forma rugidos enquanto olha para ele. Ele praticamente não fala, apenas emite sons. Mengiu diz que ele é uma besta incontrolável que saiu de sua jaula. Ele deve voltar. A energia entra em Shen. Ele se encontra em uma esfera criada a partir da energia. A última coisa que ele viu naquele dia foi o capitão Mengiu se aproximando dele. Mais tarde, ele foi retirado do local pela equipe de logística médica. Embora estivesse consciente, não conseguia falar nem se mexer. Tânia não perguntou nada. Ela usou todo tipo de poções estranhas nele. Às vezes até lhe parecia que ela ia destruí-lo. Alguns dias depois, ele milagrosamente se recuperou e começou a falar. Cia pergunta se Tânia não disse que ele se recuperou. Shen pergunta por que estão todos aqui. Depois ele entende. Eles o protegeram escondendo sua identidade demoníaca. Men diz que eles querem que ele se torne sua espada que destruirá demônios. Shen pensa nisso por um tempo. Ele diz que entende perfeitamente a situação atual e não tem o direito de pedir nada, mas ele gostaria de acrescentar algo. Mengiu ouve com interesse. O protagonista diz que está pronto para se tornar sua espada mais afiada, mas eles devem ajudá-lo a encontrar uma maneira de se tornar humano novamente. Mengiu fica em silêncio por um tempo e pergunta se ele está interessado na Terra do Abismo. Shen pergunta o que é isto. Mengiu pergunta como ele sabia nada sobre a Terra do Abismo e ainda quer se tornar um humano novamente. A Terra do Abismo é um lugar onde uma coleção de livros de estrutura de castigo são selados. Há muitos livros lacrados lá dentro que ninguém fala. Há rumores no mundo exterior de que há um livro por aí que descreve como transformar um demônio em um monstro. Muitos demônios foram para a Terra do Abismo em busca do livro, mas todos desapareceram. Shen acha que esses demônios dificilmente seriam mais fracos. Shen pergunta, já que ele trouxe esse tema, isso significa que existe como chegar lá. Talvez antes de chegar ao guardião da biblioteca sendo sua espada, ele partirá rapidamente nas mãos de demônios no calor da batalha. Mas não importa porque Shen pode esperar. Mengiu diz que se ele se perder durante isso, ele vai destruí-lo sem hesitação. Shen concorda e diz que promete. Enquanto ele está se livrando dos demônios, ele irá para a Terra do Abismo. Mengiu diz que ele está muito impaciente. Eles falavam sobre destruir demônios assim que ele se recuperasse de seus ferimentos. A entrada na Terra do Abismo é controlada pelos mais velhos, então chegar lá não é uma tarefa fácil. Além disso, há muitos livros lá, então a busca levará algum tempo, mas ele tentará fazê-lo rapidamente. O tempo de visita chegou ao fim. Shen ficará sob a supervisão de Tânia. Men está prestes a sair e diz que deve descansar bem. Shen diz ao capitão que gostaria de lhe perguntar algo. Onde estão as pessoas que o viram na forma de demônio? Mengiu responde que todos se foram nas mãos do monstro. No dia seguinte o protagonista saiu da cama e começou a andar. Ele não resistiu e caiu de joelhos. A porta de seu quarto se abre. Cia e Leia entram. Eles o cumprimentam e perguntam como ele está se sentindo.
mentindo. E o que ele está fazendo no chão? Leian tenta ajudar. Cia diz que ela deve parar e não tocá-lo. Uma forte energia sai do corpo de Shen. Essa energia se reúne em um ponto. Uma criatura desconhecida aparece. Todos olham para esta criatura com surpresa. Cia diz que após o fim de um Sofão adulto, existe a possibilidade dessa criatura ser revivida no corpo de um possuído. Essas criaturas parecem atraentes em sua juventude e não têm alto poder de ataque. Eles não precisam de muita comida. E parte dele pode ser inteligente. Por isso são essenciais para viajar. Shen se pergunta se esse monstro não é com a mente de um homem como ele. Cia diz que eles são muito populares no mercado. Um desses monstros pode ser vendido por 10.000 moedas de ouro. Softman percebe que ele está estendendo a mão para ele fazendo um som estranho. Ele pula e foge dele. Cia diz em voz alta que 10.000 moedas de ouro estão fugindo. Ele tenta alcançar essa criatura e diz que ela não conseguirá escapar. Leian e Shen estão observando ele. Alguns dias depois, Shen começou a treinar como uma forma de punição. A formação não é essencialmente diferente de outras. Apenas algumas das exigências foram aumentadas. Leian muitas vezes fez mais do que o que era exigido deles, mas ele encurtou o tempo de cada vez. Por sorte, Cia estava na retaguarda. Aos poucos, ele começou a perceber que o treinamento era necessário não só para aumentar o condicionamento físico, mas também para trabalhar em equipe. A equipe deles começou a se entender mais vezes sem palavras, mas hoje é o dia mais esperado porque finalmente chegaram ao Teju. Eles veem um papelão com um Mengil desenhado na frente deles. Cia pergunta o que isso quer dizer. Tânia aparece por trás do papelão e diz que eles estão claramente surpresos porque o Capitão Homem patrocinou seu treinamento especial com essa figura. Todos a olham com cara de insatisfeito. Tânia diz que estava apenas brincando. O verdadeiro treinamento especial acontecerá aqui. Ela abre a porta e diz que essa é a porta de entrada para o arsenal da estrutura de punição. Sua tarefa para hoje é escolher suas próprias armas relacionadas. Shen diz que pensou que o arsenal era um lugar com armas alinhadas. Ele claramente não esperava ver algo assim. Cia diz que as armas flutuam no ar e também brilham. O arsenal da estrutura de punição é mais deslumbrante do que o que está fora. Tânia diz que ainda não chegou o momento da admiração. Deviam ouvi-la. As armas mais comuns são lâminas, espadas e machados, com os quais provavelmente tiveram que lidar antes. As armas são vinculadas ao usuário, ou seja, sua força é determinada pelas habilidades, técnicas do usuário. E mais, já que a maioria dos membros do grupo tem a necessidade de selos, experiência e outras coisas nos tempos antigos, grandes mestres de armas e mestres de runas desenvolveram um método para dar mais poder às armas. Como adaptar armas e ruínas às habilidades dos lutadores para que eles pudessem não apenas destruir monstros, mas também selar demônios. Em outras palavras, as armas aqui são simplesmente enormemente poderosas em comparação com as armas mais comuns. Mesmo que o usuário adaptado quando criança, ele possa exibir grande força quando encontrar a arma certa. Com o passar dos anos, a arma foi ficando cada vez maior a ponto de ganhar consciência e se tornar uma arma espiritual. É capaz de influenciar a mente humana, e depois de se integrar no corpo humano, como uma embarcação, aumenta a força, levando a um nível completamente diferente. As armas do arsenal são os melhores produtos da indústria armamentista. Cada uma das armas tem consciência e pode entender a essência humana. Alguns deles até cresceram ao nível de um instrumento espiritual. Eles devem seguir em frente, escolher suas armas e determinar suas vidas. Todos olham fascinados para a arma que flutua no ar. Cia toca uma enorme esfera brilhante. A energia é atraída por ele e ele fica surpreso com o que viu. Algum objeto bate em seu rosto com muita força. Shen se aproxima dele e pergunta se ele está bem. Leian pergunta se ele se machucou. Cia diz que está bem. Ele estava apenas um pouco assustado. Tânia diz que o arsenal tem uma coleção única de armas estrangeiras. Sua arma tem uma forma estranha, mas graças a isso, pode ser usada como arma e como meio de emergência. O mais importante é que se você colocar uma invenção nele, haverá uma chance de sucesso. Cia pega a sua arma e diz que vai contar com isso no futuro. Tânia diz que ele é altamente adaptável a essa arma, e é por isso que ela se manifestou tão rapidamente. Tânia manda os outros fecharem os olhos e se concentrarem. Sua arma aparecerá em breve. Ambos concordam, fecham os olhos em uma forte aura os cerca. Tânia diz que isso não é ruim. Eles devem prender a respiração e relaxar a mente. Eles podem continuar. Muitas espadas sobem no ar. Uma
uma das espadas começa a ir em direção a eles. Ambos percebem que uma lâmina preta está vindo em sua direção. A espada é direcionada a Leian e ela imediatamente agarra o punho. Ela pega uma grande espada com desenhos irregulares e estampados. Ela segura facilmente essa espada com uma mão. Uma pequena quantidade de energia gira em torno da lâmina da espada. Leian diz que esta espada é fácil de usar e muito mais forte do que as espadas comuns. Tanya diz que isso não é ruim. Uma arma bastante poderosa. Shen acha que parece que a arma que ele sente agora não é a mesma. Em breve haverá uma arma que lhe convém bem. Muitas espadas começam a circular em torno dele. Sia fica surpreso com a força de sua resposta. Outra espada voa ao seu lado e segue em direção a Shen. Tanya diz que é muito semelhante ao Capitão Homem no passado. Shen abre os olhos e pega uma das espadas que pairava ao seu lado, antes de ter tempo de tocar essa espada. Todas as espadas que estavam ao seu lado caem no chão. Ele pergunta a Capitão o que isso significa. Tanya diz que esta é a primeira vez que se depara com isso. O protagonista fecha os olhos e diz que vai tentar novamente. As espadas que estavam deitadas a seus pés começam a se mover. Todas essas armas se levantam novamente ao lado dele. Todo mundo pergunta se agora vai dar certo. Uma enorme esfera aparece ao lado dele. Se está prestes a perguntar algo, mas ele é interrompido por Tanya, que fala que essa é uma arma espiritual a uma força poderosa dentro de Shen, e o espírito da arma quer reconhecê-lo como mestre. Uma nova força nasce em seu corpo. Ele deve lutar contra a força atrativa da devastação. O fato de ele se sentir mal é normal. Os olhos do protagonista desapareceram e ele começa a rosnar desumano. Sia quer ir ajudá-lo, mas Tanya o impede e diz que ele não deve se aproximar dele. Se ele sobreviver, levará a sua força para o próximo nível. A mente do protagonista a uma batalha entre duas criaturas enormes. Uma criatura parecida com um demônio agarra o segundo pela garganta e engole a outra. Ele é cercado por um raio depois de ter consumido outra criatura. Quando isso aconteceu, Shen veio a seus sentidos. Sua aura mudou um pouco e ele emitiu muitos relâmpagos. Sia corre para ele e diz que ele é ótimo. Tanya pergunta como ele se sente. Shen diz que sente que pode usar mais poder do abismo livremente. Alguém diz que ele deve tentar. Shen golpeia com a mão que se transformou em uma lâmina. Ele libera uma forte energia mágica que deixa um grande corte no chão do arsenal. Sia pergunta o que é isto. Eles ouvem algo e isso atrai a atenção de todos. Os caras que estavam do lado de fora ouvem sons e dizem que está vindo da direção do arsenal. O que está acontecendo lá? Deviam ir ver. Um homem de longos cabelos pretos disse que queria aproveitar a ausência de Menjil para causar problemas, mas algo muito interessante parece estar acontecendo por causa do cara que se transformou em um demônio, algum tempo depois em um prédio desconhecido. Sia caminha à frente enquanto Leian e Shen carregam os corpos do monstro. Eles se revezam jogando os corpos dos monstros na caixa. Sia diz que suas costas doem muito. Ajudar os feridos na limpeza do laboratório não está incluído no processo de treinamento. A capitã Tanya os trata como trabalho livre. Talvez devessem reclamar dela, já que escolheram armas. Seu tempo livre foi bastante reduzido. Eles saem depois de escurecer e voltam de madrugada. Ela até colocou demônios neles. Leian diz que ainda não há capitão, e a senhorita Tanya está liderando a equipe. A quem ele vai reclamar? Shen diz que eles também se tornaram muito mais fortes durante esse tempo. Sia pergunta se ajudar a limpar o laboratório pode ser considerado parte do ensino de Shen. Talvez isso seja treinar a paciência para coisas desagradáveis. Sia pergunta se ela realmente o subornou ou algo assim. Eles ouvem os caras do lado de fora da janela dizendo que sua missão fora era boa. Um deles ainda foi capaz de eliminar 3 monstros. Outro diz que só derrotou um monstro, mas foi muito melhor do que a prática de condução destaca. Shen, Leian e Sia os observavam e os invejavam, pois eles já estão indo em missões para destruir demônios. Eles voltam para o laboratório e ficam em silêncio, ao mesmo tempo com decepção. Sia pergunta, por que eles não pulam o treinamento de mestres e vão em uma missão? Leian pergunta se isso é certo. Shen diz que mesmo que não, eles podem ver no salão da missão. Eles deveriam ir. Não adianta adiar. Sia diz que pode haver missões de curto prazo que eles podem fazer entre as sessões de treinamento. Tanya aparece de repente e pergunta se eles estão indo para algum lugar. Isso significa que eles terminaram a limpeza. Se ela não tivesse vindo agora, eles teriam saído mais rápido do que ela poderia entregar o formulário de organização. Depois de algum tempo em um lugar com muitos monstros, Shen e Leian estão andando em um carrinho. O protagonista aponta e diz que eles deveriam olhar para lá. Ele nunca tinha encontrado um monstro assim. Leian diz que eles deveriam esperar porque ela quer gravar. O protagonista diz que vai
vai anotar e ele vai descrever. Cia diz que esse tipo de monstro é chamado de bestas comedoras de nuvens. Eles comem principalmente grama e folhas. Shen fala que este monstro é como uma vaca com chifres e tem um corpo enorme. Como só come grama, Leian diz que isso é esperado dele. Ele sabe muito. Cia diz que está conversando com eles. Na verdade, esse conhecimento pode ser colhido de livros e eles estão estudando há 2 dias. O protagonista diz que isso não é verdade. Há uma grande diferença entre ler livros e estudar. Leian fala que além disso, anotações pessoais para eles podem ser muito mais úteis para destruir demônios no futuro. Além disso, você não pode atacar um demônio com um monte de livros. Shen pergunta qual o sentido das notas. Por que eles não comem? Leian diz que isso não é necessário. Uma barriga cheia não afetará a conclusão da missão. Cia diz que prefere eliminar o Cavaleiro do Fim do que suportar suas conversas chatas ao longo da jornada. Se ele pudesse voltar no tempo, ele preferiria trabalhar no laboratório em vez de ir para essa missão afastada. Tanya aparece na frente deles e pergunta se eles estão indo para algum lugar. Cia diz a seu mentor que eles acharam que era hora de assumir uma missão para destruir demônios. Tanya fala que eles nem colocaram as coisas em ordem no laboratório e já estão planejando ir em uma missão. Eles dizem juntos que a culpa é deles. Tanya diz que não há nada de errado nisso. Os adolescentes têm altos ideais e aspirações. Ela entende tudo. Ela tem uma missão que se adequará perfeitamente a eles. Eles veem uma esperança de que teriam uma boa oportunidade de mostrar suas habilidades. Mas esse é um parto rotineiro. Além disso, ele ainda teria que suportar esses dois. Em suas mãos está um pedaço de papel no qual está escrito que eles devem entregar o medicamento número de série 8782 para a cidade de Julu. O tempo para completar a missão é 1 semana. Entregar os bens na íntegra para o oficial da guarda. Se alguns dos bens forem perdidos ou roubados, devem destruir o resto. Cia acha que isso também é uma experiência. Algum tempo depois, todos andam juntos no carrinho. Cia pergunta que tipo de missão é essa. Ele já estava cansado de sentar e não fazer nada. Shen diz que pode dar um conjunto de roupas. Ele vai deitar e dormir. Leian diz que eles devem olhar para isso. Eles notam um pequeno assentamento. Shen olha para a bandeira e diz que esta é a estação de Julu. Ele olha para o mapa e diz que é julgar por rota. Falta mais um dia para chegar à cidade. Cia começa a chorar e diz que eles finalmente virão. Leian diz que eles ainda têm tempo suficiente para poder passar a noite na estação. Ela bate no cavalo com um chicote para fazê-lo acelerar. Eles estão indo em direção a esta estação. Há várias pessoas em um prédio grande, mas quase vazio. O homem diz que não houve abastecimento de comida ou água no Julu por vários dias, deixando apenas legumes e sobras de carne seca. O que eles estão fazendo nessa estação? O segundo homem diz que a comemoração está se aproximando. Todos na cidade estão no limite agora. E é normal errar. Ele não deve se preocupar, porque os membros da organização não estarão aqui por muito tempo. Algum tempo depois, um mordomo diz aos garotos que eles devem estar muito cansados na estrada. Talvez ele devesse organizar comida para eles, e então eles podem descansar. Ele dará o melhor quarto com vista para a cidade. Os alimentos serão trazidos a eles mais tarde. Leian agradece por isso. Eles entram no prédio e ela diz que está muito empoeirado. Shen diz que a poeira não deve ser limpa nesse lugar porque ele vai se acumular novamente. Cia olha pela janela e diz que eles devem observar também. Através da janela pode ver o sol que ilumina a cidade. Shen aponta e diz que é muito bonito. Cia diz que ficará ainda mais surpreso quando ver o outro lado de Julu. Ele pode implorar e depois vai falar sobre isso. O protagonista diz que o cartão da missão deve ter uma introdução. Cia diz que ele deveria tê-lo deixado mostrar sua consciência. Há muitos anos, devido à revolta do deus demônio, houve um impacto na litosfera, que levou à separação das placas continentais. O canto noroeste do continente foi o que mais sofreu. Ele cedeu e se dividiu em uma enorme ilha. O monstro lendário elevou a cidade de Julu do mar para a superfície graças a todo o seu poder. Este monstro formou uma paisagem única com geleiras e desertos. Porque só há um caminho para a ilha e por causa de sua imagem única de combinar geleiras e desertos, sua cultura e origens únicas foram popularizadas. Mas isso não acontece o tempo todo. Todos os anos, a besta antiga se transforma, trazendo consigo o sopro da primavera. Nesta curta primavera, os moradores da cidade fazem um festival para agradecer a antiga fera e celebrar o ano novo. Depois a besta inverte a paisagem do deserto e do gelo. Onde havia um deserto, as geleiras aparecem, e onde havia geleiras, o deserto aparece. O homem diz que isso é muito legal.
Ele sabe muito sobre a besta antiga. Outro homem diz que a celebração é em 3 dias. Eles não devem perder. Sia vira para a janela e diz esperar que tudo corra bem daqui para frente. Eles participarão da celebração e testemunharão esse espetáculo. Algum tempo depois, à noite Leian está dormindo na cama. Sia está dormindo profundamente na cama. E Shen também está dormindo em sua cama. O vento soprou e o protagonista acordou por causa disso. Levantou da cama e caminhou em direção ao armário. Uma vez no armário ele ouviu sons vindos de dentro e isso o incomodou. Ele abre a porta do armário e vê uma aranha com um escorpião ali. Ele olha para eles por um tempo e decide pegar o escorpião. De repente, algo grande aparece atrás dele e está prestes a atacá-lo. Então alguém bateu na porta deles e perguntaram por que eles não deixam outras pessoas dormirem. De repente a parede quebra junto com a porta. Eles olham para dentro e veem Shen lutando contra um monstro. O monstro se vira para eles e grita alto. Os homens fogem com medo e dizem que esse monstro surgiu do nada. Shen pergunta ao monstro se ele cansou de se esconder e decidiu atacar direito. Um de seus braços foi transformado em uma espada e ele corre para atacar o monstro. Ele ataca várias vezes, mas o monstro bloqueia esses ataques com as mãos. Shen pousa em um joelho e o monstro o observa atentamente. Sia e Leian vêm até ele e perguntam o que se passa aqui. Shen diz que eles devem ter cuidado porque esse monstro não é tão simples. Ao mesmo tempo, em outro lugar, várias pessoas encapuzadas estão no enorme portão e muitos cadáveres de guardas estão no chão. Um homem misterioso com cabelos longos escuros está no meio de tudo isso e enxuga o líquido vermelho de sua bochecha. O cara pergunta ao superior o que eles devem fazer a seguir. O homem diz que eles devem levar todos os cadáveres para o departamento de organização criminosa. Ele será contatado, mas não deve fazer nada. O cara pergunta por que eles eliminam os guardas e não os moradores comuns, para ser mais fácil abri-los. O homem diz que eles não fizeram nada. É óbvio que aquele monstro fez isso. Essa besta sagrada que costumava proteger um dos lados está sem vida. E agora a cidade de Julu está enfrentando mudanças. Os homens que estavam no mesmo hotel do protagonista fugiram do prédio e continuam correndo pela rua. Um deles tropeça em uma pedra e cai no chão. Ele pede ao segundo que o ajude. O cara se vira para olhar e no mesmo momento o prédio em que estavam desabou. Eles fogem e dizem que devem correr para a cidade para se reportar à organização. Ao mesmo tempo, o monstro fica entre as ruínas e uma grande nuvem de poeira. Shen o golpeia com a mão e o ataque fere o monstro. O líquido que jorrou do monstro caiu em seu corpo e pega fogo. O protagonista diz que eles devem ficar longe porque o muco do monstro é corrosivo. Sia pergunta se ele pode lidar com isso sozinho. Shen diz que pode facilmente lidar com esse monstro. O monstro está se aproximando dele muito rapidamente. Ele não sabe se foi por causa do espírito do artefato ou do efeito após o treinamento, mas os movimentos do monstro tornaram-se muito lentos para ele. Shen acha que seus poderes aumentaram significativamente. Ele diz que quer testar os frutos de seu treinamento no monstro. Sua mão muda e começa a mostrar relâmpagos. O protagonista desfere muitos golpes no corpo do monstro. O monstro retém o líquido que está prestes a estourar de sua boca e cai de costas com muita força. Shen pula na cabeça do monstro. Sua mão emite muitos raios. Ele ataca e o monstro cospe um monte de objetos. Sia e Leian vê todos esses objetos. O líquido que escapou do monstro continha armas e diversas joias. Todos esses objetos têm um cheiro desagradável e eles cobrem o rosto com as mãos. A criatura cospe os últimos itens e olha para ele com alegria. Ele salta para os braços do incompreensível Shen e o abraça. O protagonista desconfiado pergunta se não é essa criatura que acabou de combatê-lo. Sia diz que ouviu que essas criaturas não são muito inteligentes, e são um pouco semelhantes aos pássaros. Muitas vezes percebem a pessoa que veem pela primeira vez como um pai. Isso significa que ele agora é pai. Essa notícia surpreendeu muito Shen. Sia diz que pode ser barulhento às vezes, mas ele tem habilidades de comunicação e também parece bonito. Seria legal torná-lo um animal de estimação mágico. Shen diz que já está em um estado semidemoníaco e com um animal de estimação vai se destacar ainda mais. Ele não pode levar com ele. Ele coloca Softman no chão e diz que eles devem ir. Sia pergunta se ele tem certeza de que não quer isso. Talvez ele apenas possa esconder. Ele se vira e olha para a criatura chorando. Algum tempo depois, Sia diz que ainda decidiu pegá-lo. Shen lembra que ontem foi tocado pelo rosto de Softman e o chamou. Ele diz isso absorvendo-o em seu corpo. Ele será capaz de esconder sua aura por um tempo, mas a mentora Tanya e
e o capitão o descobrirão rapidamente. Sia pergunta se ele não está preocupado com seu próprio castigo, mas sim com seu destino. Shen concorda e diz que deve protegê-lo a todo custo. Depois de algum tempo, uma multidão apareceu na frente deles. Sia feliz diz que eles chegaram em Julu. Na rua as pessoas estão fazendo shows com animais e as meninas estão dançando. Eles estão surpresos que há tanta vida aqui. Tudo aqui é muito exótico. Sia diz que tudo aqui é incrível. Talvez eles vão às compras. Shen o agarra pelo ombro e diz que não podem. Algum tempo depois, ele mostra o cartão e diz que eles são integrantes de uma organização. Eles foram ordenados a entregar remédios aqui. O homem manda inspecionar as mercadorias que eles trouxeram. O homem que estava ao seu lado concorda. Um casal de homens foi verificar o conteúdo. O cara pergunta se eles têm algo bem proibido. Shen nega. O homem pede o cartão de missão. Ele lê as informações no papel por um tempo e diz que o número de pessoas e identidades foi confirmado. O homem relata ao patrão que há uma caixa que eles não podem abrir. Shen diz que esses são seus materiais pessoais e não tem nada a ver com a missão. O homem conta que agora é um período especial do feriado que se aproxima. Eles são obrigados a verificar o conteúdo. Sia pergunta se eles podem ir para a área aberta. Este não é o lugar certo para abrir isso. O homem se recusa. Sia concorda e abre a caixa cheia de joias. O homem ajuda a abrir baú e pergunta por que está hesitando. Todos veem muito dinheiro em pedras preciosas. Muitas pessoas se reuniram perto deles e ficaram surpresas com o que viram. Entre a multidão tem um menino que também está assistindo. O chefe diz que eles podem ir. Eles precisam mover as coisas para a estação e sua missão será concluída algum tempo depois. Eles andam na carroça e o prota diz que eles devem ter cuidado. Afinal, eles mostraram sua riqueza. Ninguém sabe o que pode acontecer. Um rapaz que está na multidão sai correndo da esquina da casa. Ele pede para não acabar com sua vida. Várias pessoas correm atrás dele e o rapaz pede para salvá-lo. Ele tropeça em uma pedra e cai no chão. O homem encapuzado está prestes a esfaquear essa criança com sua espada. Em seguida, o protagonista rapidamente bloqueia o ataque com sua espada e impede que ele machuque a criança. Enquanto empurra o agressor para longe e pergunta quem são e por que atacam essa criança, os três homens a inspecionam e percebem Leian segurando sua espada. O homem desfere um soco, mas Shen esquiva. O homem diz que sua missão já acabou. Shen pousa no chão segurando o menino na mão e pergunta como eles sabem que estão em uma missão. Ele está cercado por esses três homens. O menino pede para salvá-lo e diz que eles precisam de dinheiro. O homem está prestes a atacá-los e diz que deve calar a boca. Shen reage muito rápido e ataca mais rápido do que este homem. Ele desfere mais alguns golpes e derrota todos os atacantes. Ele fica surpreso com o que vê agora. Os homens usavam o mesmo uniforme que eles e não foram particularmente afetados por seus ataques. Os homens olhavam debaixo do capuz. Um deles diz que eles deveriam sair daqui. Todos fogem imediatamente dele. Shen pergunta ao menino quem é ele. Leian pergunta por que aquelas pessoas o estão perseguindo. Se estende a mão para ele. O menino afasta as mãos e pede em voz alta para não tocá-lo. E diz que não devem perguntar se não querem perder a vida. O garoto foge entre casas em direção desconhecida. Sia pergunta se eles devem ir atrás dele. Leian pergunta o que eles devem fazer com o dinheiro. O protagonista diz que eles devem entregar suprimentos primeiro. Essas pessoas de preto agora estão feridas, então é improvável que elas vão atrás dele agora. Algum tempo depois, chegam à guarnição da organização da cidade de Julu. O homem diz que sua missão está cumprida. Shen agradece. Um grito é ouvido pela porta. O cara é jogado no chão e tosse líquido vermelho. Um homem se levanta sobre ele e pisa em sua mão. Isso faz com que ele grite de dor. O homem diz que deve responder à sua pergunta. Onde está o jovem mestre de sua família? O homem no chão diz que eliminou o chefe da cidade e a maioria de seus aliados, e monopolizou o poder na cidade. Ele também quer destruir cada um deles. O homem pergunta se ele realmente decidiu intimidá-lo. Ele chama os guardas e várias pessoas da organização o abordam. O homem diz que eles devem levá-lo embora e descobrir a localização do menino. Os caras agarraram esse homem e o arrastaram para algum lugar. Sia diz que o capitão da cidade de Julu é uma pessoa muito cruel. Shen diz que cada capitão tem um caráter diferente e deve ter cuidado com o que diz. Ele fica surpreso com o que vê. Ele olha para o cara e percebe o mesmo distintivo em seu cinto. Ele sai e diz que deveriam segui-lo. Algum tempo depois, Leian pergunta se aquele menino poderia ser o jovem mestre que o capitão falava. Sia pergunta se eles ajudarem a resolver este incidente. Será que não vai prejudicar a organização? Shen diz que não
não deve fingir ser inocente. Eles devem ajudar e capturar esses três. Cia fala que eles estão eliminando pessoas e ele não vai deixá-las tocarem uma criança pequena. Há algo fazendo barulho nos arbustos ao lado deles e de Shen. Ele chamou a atenção para isso. Ele olha para os arbustos e vê um gato preto. Cia pergunta o que há. Shen diz que era um gato comum. Ele se vira e se afasta dos arbustos. O rapaz, que está escondido por perto, se acalma pelo fato de não ter sido descoberto. Ele se vira e fica surpreso que eles já estão olhando para ele. Shen diz ao menino que ele não deve fugir deles. Cia diz que eles têm algumas perguntas. Eles se revezam perguntando ao garoto quem ele é. Por que o capitão o segue? Por que ele está se escondendo? O garoto pede que o deixem ir. Eles ouvem as pessoas dizendo em voz alta que ele deve estar aqui em algum lugar. Ele não deveria ter corrido muito e eles deveriam procurar com cuidado. O garoto começa a fugir deles, mas Shen o agarra pelo ombro e pede que ele espere. O menino pede para ser solto e diz que não pode permitir que o capturem. Shen diz que isso não vai adiantar. As silhuetas de várias pessoas aparecem por trás dos arbustos. O garoto se liberta do prota e começa a fugir. Ele para em algum lugar. Um círculo mágico aparece sob seus pés. Eles estão surpresos com o que está acontecendo. O chão sob seus pés torna-se pegajoso e seus pés vão para o subsolo. Se está prestes a dizer algo antes de ser completamente sugado. O homem olha para trás dos arbustos de onde veio o som, mas não havia nada lá. Ele se vira e diz que não há nada aqui, então eles devem seguir em frente. Algum tempo depois, Leian, Shen e Cia caem em alguma sala. Lanternas são acesas ao redor deles e iluminam a sala. Eles se levantam e olham ao redor da sala limpa. Há muitas pinturas penduradas nas paredes com homens semelhantes entre si. Leian pergunta onde eles estão. Shen levanta o garoto pela roupa e ele diz que se trata de uma formação fora dos muros da organização criminosa. Para onde os levou? A garota percebe algo enquanto olha para o quadro e ele pergunta o que ela encontrou lá. No moldura diz Adel II, e ela lê em voz alta com a entonação questionadora. Cia chega até ela e diz que o nome nessa foto lhe parece familiar. Shen está prestes a dizer algo, mas ele é interrompido por um menino que diz que é seu pai, o ex-chefe da cidade. Seu nome é Adel III, e ele deveria assumir o cargo de chefe da cidade após o fim de seu pai. Seu nome completo é Blair Adel. A família deles governou a cidade e a guardou por muitas gerações. Eles mantiveram esse orgulho por 500 anos. Há 3 meses, os monstros começaram a atacar com frequência, e o oficial original da guarnição cometeu um erro durante sua decisão, o que levou muitos ataques entre os membros da organização criminosa. Após isso, Chase foi nomeado novo oficial da guarnição. Seus métodos eram frios, e ele rapidamente julgou os monstros atacantes em termos de força. Ele é um oficial qualificado, mas em termos de dignidade ele não é. Chase mandou seu pai abrir mão da propriedade da família Delise, declarando abertamente seu desejo de tomar o poder na cidade para levar uma vida cheia de riquezas e imoralidade. O mais importante, ele descobriu o livro secreto de sua família, que descreve um método para pacificar a besta antiga. Ele culpou seu pai pelo ataque passado de monstros e acabou com sua vida. Mais tarde, ele decidiu realizar uma terrível briga contra membros da família Deli. Ele foi salvo por um bom servo e escapou. Eles acham que isso significa que eles adivinharam algo. Afinal, Adel diz que Chase ainda o segue e naquele momento, eles o salvaram de seu povo. Ele está prestes a descer pelo corredor. Shen bloqueia sua passagem e diz que ele ainda não contou o motivo de estar aqui, presumindo que Chase não está aqui dentro. Adel diz que está indo salvar quem estiver lá em cima, grande besta Julu. Algum tempo depois, em outro local, o homem diz que é verdade. Pode ter sido noite então, mas eles viram tudo claramente. Um dos homens que estavam na sala dizem que havia 2 monstros aterrorizantes que lutavam entre si. O segundo homem diz que nem sabe de onde veio. Chase senta-se no trono e escuta. Ele pergunta se houve algo especial. Além desses 2 monstros, o homem diz que nada de especial aconteceu naquele dia. Um pequeno grupo de 3 pessoas da cidade de Ishan se mudou com eles. Em seguida, o barulho começou a vir do quarto deles. Ele decidiu subir e descobrir o que estava acontecendo lá. Foi um ataque repentino de um monstro. Enquanto corriam, eles se viraram e notaram 2 monstros lutando. O cara da organização mostra os retratos e pergunta se foram eles. Os homens dizem que sim, como esperado de Chase. Ele calculou tudo. O rapaz conta que, como mandou desenhar retratos de todos que entraram recentemente na cidade com uniforme militar, eles conseguiram encontrá-los rapidamente. Este é o único grupo de outra cidade que chegou naquele hotel há 3 dias. Também foi revelado que naquele dia,
Quando seu grupo estava perseguindo o segundo, eles o salvaram. Chase diz que esses dois são vitais para a sobrevivência da cidade de Julu. Eles têm que agarrá-los.